eu fiz 10 desafios aqui para a gente passar um pouquinho por eles, tá? Primeiro desafio, se eu já tenho gestão de terceiros implantada, né, eu tenho que lembrar, eu costumo dizer que gestão de terceiros é um ser vivo, ele tem que estar em constante alteração, mutação, né, a gente tem constante adaptação. Então, a gente tem que revisar periodicamente meus processos. Aí eu vou dizer o seguinte, não, eu tenho um processo lá, já fiz desde 2015, a gente recebe um checklist de 22 documentos todo mês, aí a minha penalidade é tal. Não, tudo bem, que bom que está funcionando, mas eu sugiro revisar. Às vezes a gente pode mexer em algum documento checklist, às vezes eu posso mexer um pouquinho no processo, às vezes eu posso mudar a forma de penalidade, tá? Então, primeiro, revisar sempre, né? Olhar o que tem de novo no mercado, tá? Segundo ponto, além de revisar o processo em si, às vezes tem que revisar o próprio checklist, né? Eu acabei de citar ali, de documentos, a forma que eu vou olhar, etc. Um outro desafio, aqui tudo dentro da revisão, a gente tem essa capacidade de ter um olhar de fora para ver se o nosso processo está bom ou não, e a gente pensar em revisar mapas de risco. Mapa de risco é o seguinte, gente, assim, ó, eu tenho 300 terceiros na minha companhia, tá, prestando serviço, 300 empresas prestando serviço. Se eu tiver uma empresa que 90% do faturamento é comigo, né? Essa empresa tem 400 pessoas trabalhando lá na minha planta, né? Eu tenho que entender que essa empresa é de muito risco. Agora, se eu tenho uma empresa que eu represento para ela 0,05 do faturamento dela, ela faz, sei lá, manutenção de... Tava o pessoal da Thyssen ali, né? Faz manutenção de elevadores. A cada pouco vai um profissional lá para fazer a manutenção do elevador. Não é possível que a gente não entenda que uma empresa que não tem dependência econômica, que tem um profissional lá que aparece na minha organização a cada 15 dias, né, ela não pode ter o mesmo risco daquele que tem 80% de dependência econômica, 300 pessoas trabalhando todo dia na minha planta, no meu site. Então, o mapa de risco passa por isso, a gente entender quais os segmentos, quais as empresas que me representam maior risco, quais as que estão me gerando mais passivo, mais processo, para quê? Para que eu faça uma gestão de risco onde eu vou fiscalizar mais, né, aquela empresa que me gera maior risco e conseguir relaxar um pouco na fiscalização daquelas que me geram menos risco. Então, aqui é a revisão periódica do mapa de risco. Essa aqui não dá para fazer diária, é mais complicado, tá? Mas a gente... é legal ter uma periodicidade, tá? Para revisão. Se é 6 meses, se é 3 meses, mas que a gente revise de vez em quando o mapa de risco. Quarto desafio, eu sempre falei lá, desde o início lá, que a gente tem que ter políticas, né, muito adequadas em relação à terceirização, né? Então, assim, a gente só utiliza contrato padrão, eu só permito subcontratar terceiros, outras empresas, se for previamente autorizado, o crachá, né, que eu dei um exemplo lá atrás, tem que ser devolvido pelo supervisor, para o gerente, em tais circunstâncias. Eu tenho as regras de compliance que a gente tem que respeitar, eu tenho regras de ética que eu tenho que respeitar. Então, a revisão permanente das políticas, tá? Quinto desafio, aqui, implementação de penalidades e bonificações. Então, é aquilo que a gente citou antes, né? Um dos problemas da gestão de terceiros é que às vezes a gente enfrenta alguma falta de aderência, né, que às vezes o prestador de serviço, quando ele faz a inserção de documentos, às vezes não há uma aderência muito grande. E aí a gente descobre o seguinte, que um fator que faz o prestador efetivamente entregar os documentos, né, porque imagina a situação, Rodrigo, eu te mando um documento minha folha de pagamento, aí o Rodrigo me diz assim, Adriano, tu não está pagando insalubridade, tem que pagar. Aí no segundo mês eu te mando o documento e diz assim, olha, tá pagando errado ainda. Eu tenho dois caminhos, né? Ou eu vou ver por que eu tô errado, vou pagar, ou eu vou dizer assim, esse Rodrigo não para de me incomodar, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar quieto, não vou juntar mais nada lá. Cada vez que eu junto, ele me corrige algo, né? Então, o que acontece? Às vezes a penalidade vai ser o elemento para dar o salto, o pulo do gato, né, para a empresa entender que esse processo é sério, que a penalidade foi prevista em contrato, né, e que se algo não está sendo pago, e é devido por lei, efetivamente, a tomadora de serviço é legítima
para solicitar esse pagamento. Então, aqui que entram as penalidades. E aí, como a gente já falou, né, não pensar só no lado negativo, pensar no lado positivo, as bonificações, a gente conseguir implantar isso é algo muito bom. Ponto 6, LGPD. LGPD é um desafio, tá? Primeiro, porque ela demorou muito para ser regulamentada, ficou aquela lei muito tempo ali no ar, né, sem ter validade, na verdade. Agora a gente tem o desafio, está sendo criada a autoridade, esse ano agora ainda não temos multa, né, a partir de agosto teremos multa. Então, o que acontece? As empresas muitas estão se estruturando para tratar da Lei Geral de Proteção de Dados. O que eu posso dizer é o seguinte, em relação à gestão de terceiros, tá? Como princípio da LGPD, acho que todo mundo já entendeu que a gente tem que parar de pedir informações desnecessárias, tá? Então é o seguinte, eu não preciso pedir documentos ligados, aqueles documentos sensíveis, né, dados sensíveis. Me interessa a religião da pessoa que está trabalhando comigo, né? De repente me interessa a informação de gênero, então assim, o que não é necessário a gente tem que excluir, tá? O que é necessário tem dois caminhos aqui na gestão de terceiros. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, para o empregador, né, não é dado que ele tenha que pedir autorização para o titular, né, que ele tenha os dados necessários para ele pagar o salário da pessoa, para ele ter uma ficha registro dessa pessoa. Por quê? Imagina, é que o pessoal está um pouquinho com o LGPD com a seguinte condição, né, eu sou o titular do dado, eu posso pedir para a empresa lá que está tratando o meu dado, né, que ela apague meus dados todos. Não é todos os dados que eu posso apagar. Porque senão eu vou chegar ao seguinte, Rodrigo, tu me demite amanhã, se eu estou empregado, tá? Tu não me demite amanhã, depois de amanhã eu vou ligar, Rodrigo, apaga todos os meus dados, porque eu sou o titular. Aí tu apaga todos os dados, no outro dia eu entro com a reclamatória. Eu digo, nunca recebi férias. Então não é isso. Então, tem dados ali, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem as condições, né, de que a gente permite, né, que sem o consentimento expresso, os documentos, ou por cumprimento de contratual, ou legal, né, que eles possam ser solicitados. Então, eu entendo o seguinte, a gestão de terceiros, até porque o tomador de serviço, ele é condenado até pela culpa, né, em vigilando, a gente tem condições de receber essa documentação e analisar. O que pode acontecer é, em alguns casos também, então, um entendimento maior é que esses documentos usuais trabalhistas, eles não precisam de autorização, né? Uhum. O que pode acontecer é o seguinte, a gente pode também colocar no contrato de trabalho que a documentação, deixar claro lá, que o prestador de serviço, né, ele deve buscar junto ao titular os consentimentos que são necessários, né, e a gente tem que lembrar que na LGPD, eu tenho que dizer todo mundo que vai tratar o dado. Então, por exemplo, se o tratamento do dado é feito por uma empresa externa, né, eu tenho uma empresa prestando serviço para análise de documentos, né, o ideal seria que o prestador, né, e depois pudesse tratar isso junto com o titular, informar que esses documentos vão ser tratados pela empresa tomadora e também pela empresa X lá que opera o sistema, que faz análise de documentos. Então, esse tema da LGPD, ele tem que ser tratado no conjunto de toda a empresa, mas também na gestão de terceiros, tá? Mas eu vejo esses dois caminhos, tá? Primeiro, não é qualquer documento que o titular pode apagar ou negar que tenha, então os documentos trabalhistas, de registro do empregado, cartão ponto, né, mesmo folha de pagamento, são documentos que podem transitar aqui, porque eles têm uma natureza trabalhista, né, e por ordem legal, inclusive a gente pode, para pagar o salário, para fiscalizar, e por causa de um processo, a gente pode ter esses documentos. Por outro lado, eu excluo, só um segundinho, excluo aquilo que é necessário, né, que é gênero, religião, etc., coisas que não importam, né, daqui a pouco eu tenho vários dados que eu não preciso, aquilo ali eu tiro, né, e também posso trabalhar, que é a segunda opção, com isso, né, colocar no contrato de prestação de serviço, que, como responsabilidade do prestador, obter os consentimentos necessários, considerando que aquilo ali é uma condição para a prestação de serviço, que a gente precisa ter acesso a tais coisas. Pode falar. Eu vou pôr a pergunta da Daiane aqui na tela para a gente, que ela vai perguntar exatamente sobre isso, antes de você seguir para o próximo tema, mas eu queria complementar algumas coisas. Então, gente, me perguntam muito quando a gente está conversando com alguns clientes em reunião,
Ah, Rodrigo, mas vocês atendem LGPD? Puta, a minha resposta é sempre assim, sim. Aí depois vem um questionário, que o questionário é assim, ah, você exclui todos os dados, você atende o critério 1, você atende a cláusula 2. E aí a gente fala assim, cara, gestão de terceiros não dá para ser assim. Eu acho que deveriam ter perguntas muito mais factíveis para quando a gente está falando de gestão de terceiros, que é, você faz pseudo-anonimização dos dados? Você faz anonimização dos dados? Você cria máscaras e informações desnecessárias? Porque essas informações realmente vão proteger os dados. Né? E essa pergunta que você mesmo fez aí no começo, Adriano, sobre o fato de alguém pedir para que aquele dado seja excluído, é comum também, né? Então, na verdade, existe uma prerrogativa do empregador, me corrija aí dentro do seu caráter advocatício, claro, uma prerrogativa de que ele pode ter essas informações, ele precisa ter as informações, não as sensíveis e nem tampouco outras informações desnecessárias, que podem estar anonimizadas, pseudo-anonimizadas, utilizando máscaras e assim por diante, certo? Certo. O que tem assim, Rodrigo, a gente tem duas perspectivas, tá? Eu estava falando aqui na perspectiva de quê? De que é possível, né, que o tomador receba documentos da prestadora, né, que são documentos de funcionários dessa empresa. Isso é possível porque a gente faz previsão contratual disso, e eu entendo que a maioria deles são por ordem legal, requisito legal, né, e até, na verdade, se eu estou fiscalizando se a pessoa recebeu o direito ao salário, até para proteção dela mesma, tá? Então, tem vários requisitos que a gente pode colocar ali de forma formal. Tem um segundo ponto, que é a questão, quando eu faço a gestão de terceiros usando algum software, tá? Então, é claro, hoje a maioria dos processos de gestão de terceiros, né, a grande maioria, utiliza algum software onde esse documento fica armazenado. E aí, nesse ponto, aí o software, é claro, tem que se criar mecanismos ali para se atender à legislação. E aí vai a tua questão. Olha, tem como anonimizar determinada informação? Sim ou não? Aí vem a resposta. Outro, passou X tempo lá que foi determinado, né? Acabou o tempo de prescrição, etc., não preciso mais daquele documento. A gente consegue pegar e excluir aqueles documentos? Ou daqui a pouco a empresa tomadora contratou um prestador para analisar ou para receber a documentação, e o tomador de serviço seguinte, olha, nosso contrato está encerrando, eu quero que tu apague todos os dados que vocês tinham nossos. Porque aí é o seguinte, é uma empresa que está atuando lá e que a tomadora aqui de serviço, que estava usando daquele serviço de armazenamento ou processamento dos dados, né, está pedindo que se retire aqueles dados. Então, aquilo que não for essencial, efetivamente, né, não a nota fiscal, etc., entre essas duas empresas, né, mais dados que são de seus funcionários, de terceiros, aí poderiam ser apagados. Então, essa parte aí é uma adaptação tecnológica, né, que é claro que aí as empresas vão ter que se adaptar para estar atendendo esses pontos. E social, tá? Eu já recebi pergunta também a seguinte, não, agora não precisa mais fazer gestão de terceiros, porque tem o e-social. Então, aqui a gente tem que explicar uma coisa bem simples, que é o seguinte, gente. Uma coisa é social, tá? Que é o seguinte, eu estou mandando para o governo a minha documentação. Então, antes, o auditor fiscal, ele vinha na minha empresa, olhava os documentos e ia ver o seguinte, Adriano, as férias aqui não estão sendo concedidas de forma adequada. Né? Agora é diferente, eu estou mandando os documentos para a mesa do auditor fiscal, e ele da mesa dele vai descobrir que minhas férias estão inadequadas. Né? Ele vai descobrir que as férias do prestador de serviço estão dando problema. Então, isso é social. Né? Quando eu falo aqui da gestão de terceiros, o que acontece? O documento das férias não está indo só para o governo via social, está indo também para alguém que vai olhar esse documento aqui. E aí, o que acontece se eu descubro que as férias não foram concedidas corretamente? A gente tem dois campos totalmente diversos. Por quê? O fiscal, ao descobrir que as férias não estão pagas corretamente, ele vai lá me auditar e me multar. A gestão de terceiros, quando descobre que as férias não estão pagas corretamente, ela vai agir perante a empresa terceirizada para buscar informar como é que deve ser feito o trabalho e buscar a correção do valor. Então,
o que acontece? Com o E-Social, o que a gente tem que entender é o seguinte, a gente tem que daqui a pouco adaptar o checklist, porque à medida que as empresas vão entrando no E-Social, antes eu pedia RAIS, depois eu não peço mais RAIS, essa documentação vai mudando, né? Eu tenho que adaptar a checklist, eu também tenho que buscar ao máximo, né, automatizar e de repente até ver o que eu consigo para diminuir o fato de um prestador ter que juntar um documento 2 vezes no mesmo local, que é 2 documentos iguais para 2 órgãos diferentes. Então, E-Social é fiscalização e gestão é prevenção. O outro desafio, que é principalmente as empresas que já possuem gestão de terceiros há mais tempo, né, processos que são mais antigos, digamos assim, a gestão de terceiros, né, já tenho gestão há 10 anos, 12 anos, não importa, um desafio é a automatização, né, é fazer com que a análise do documento seja cada vez menos se utilizando de um grande contingente de pessoas, né? Então, isso por vários aspectos, e um dos aspectos é a questão até do próprio custo. Então, esse é um desafio das empresas hoje, né? Então, tem documentos que daqui a pouco eu não vou conseguir buscar via robô, mas se eu consigo buscar uma CNDT direto no site do TST, né, e o meu robô já lê que é uma CND negativa, é claro que esse processo é mais barato e mais rápido do que chegar ao papel e alguém ler e identificar que está negativo, né? Então, esse é um desafio da gestão de terceiros mesmo. O outro é entender que a gestão de terceiros já está no nível de maturidade, que ela também já está indo para projetos internacionais, tá? Eu tive a satisfação já de participar do projeto de um cliente, que eles tinham um processo de gestão, se fez uma adaptação nesse processo de gestão lá em 2016, quando eu comecei a prestar serviço para eles. Então, se melhorou o checklist, se mudou o sistema, se mudou a metodologia, se mudou o que fazer no documento. Esse projeto deu tão certo que aí, ali em 2018, né, eles implantaram o projeto de gestão de terceiros do Brasil em quase toda a América Latina. Então, o que acontece? Esses projetos internacionais, eles são uma tendência também, principalmente para a multinacional, porque assim como eu controlo um contrato de um terceiro no Brasil, eu vou poder contratar, na mesma formatação, o contrato da Argentina, do Chile e do Peru. Né? O que é necessário para isso? É claro, né? Um é que o software tem as 2 ou 3 línguas necessárias, né? Mas o outro, é claro, é a adaptação de checklist, né? Então, é claro, se eu estou pedindo um CNPJ no Brasil, eu sei que lá no Chile, na Argentina, é o RUT, né? RUT, né? RUT. Então, é outro documento. Daqui a pouco, num país, eu posso pedir exame de drogas e álcool, em outro país eu não posso. Então, essa adaptação faz parte dos projetos. Mas isso é muito sinérgico, né? Poder utilizar um mesmo projeto de gestão de terceiros em mais de um país. E a 10ª, né? Esse aqui é o desafio das nossas vidas, que é ser criativo. Né? Então, como eu falei, se lá no item 1, 2, 3, né, até no 4, eu tenho que estar sempre revisando o meu processo, né, eu preciso ser criativo aqui para conseguir ter algo dinâmico, que efetivamente me dê resultado e que não seja só uma área mais na empresa, né? Na verdade, seja algo que seja fonte de resultado para a organização.